ritual, né, de Páscoa. Aliás, ele não tem ritual de nada, porque ele tem uma proposta de análise diferente. O que não significa que você não possa praticar. Não uma condenação. Você pode praticar o ritual que você quiser. Até porque esses rituais, eles são criados dentro da humanidade para fazer com que a gente desperte e vivencie aquela situação. Então, por isso que é muito difícil explicar um ritual. O ritual, ele tem que ser vivido para que você possa, então, incorporar e passar por aquela situação que aconteceu lá atrás, para que você possa trazer esse conhecimento. Então, o ritual, ele é importante. O que diferencia em relação ao espiritismo, porque como a proposta do espiritismo é uma proposta de fé raciocinada, não fica incompatível ritualizar coisas, porque o objetivo é você raciocinar sobre aquele assunto. O que não muda é o fato de você também vivenciar, porque o ritual ele visa despertar a emoção do sentimento. Então, por exemplo, como é que você explica para um marciano que está vindo, por exemplo, um marciano desceu aqui na Terra e chegou exatamente naquele momento em que as pessoas passaram no vestibular. Aí tá todo mundo se jogando na terra e tal, se sujando, pintando o rosto, rapando o cabelo e não sei o que lá. Aí o marciano volta pra Marte e fala, cara, aqueles terráqueos são muito loucos. Mas me explica eles. Fala assim, ó, é o seguinte, os caras se jogam na terra do nada, tem um cara gritando no microfone o nome, todo mundo chorando, meio louco, uns choram, parece que é de tristeza porque não teve um nome chamado, o outro teve um nome chamado, ele começa a gritar, a chorar, abraça a família, não sei se vai, deve morrer, deve acontecer alguma coisa, ele deve ir para algum outro lugar, porque os caras choram, se jogam na lama, rapa cabelo, e aí ele está tentando explicar com base num pedacinho do ritual, que para nós faz muito sentido, né? Mas que, como se o terráqueo fosse esse cara que se joga. Não, vocês estão se jogando na lama normalmente, por aí? Rapando o cabelo. No meu caso, eu não vou rapar o cabelo, porque não faz sentido, né? Mas o fato é, veja como é difícil explicar um ritual sem que você viva ele. E a proposta da Páscoa, na ritualização da Páscoa, é que você viva aquele momento. É você vivenciar aquilo que aconteceu. Por isso que a gente tem que compreender o cristianismo pelo elo do judaísmo e toda aquela situação da primeira revelação, porque os símbolos foram emprestados. Senão tudo fica muito vago. Se a gente não compreender profundamente aquele símbolo, como que ele vai acontecer, por que que ele foi instituído, como que ele foi chamado, tá? E qual é o símbolo da Páscoa? O símbolo para que a gente possa encontrar dentro desse caminho. O símbolo desses rituais de Páscoa é fazer uma ligação com Deus. É você se aproximar de Deus. Então existem pontos e rituais, quando a gente está trabalhando com a Páscoa, cujo objetivo não é ovos de chocolate e coelhinhos. Aliás, não faz nem sentido. Mas, se a gente não compreende o ritual, a gente passa a tratar a Páscoa como... E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Tudo o que você faz com amor, dá um chocolate para alguém que você ama, tá tudo certo. Mas o significado da Páscoa é um pouco mais profundo do que isso. Porque o simbolismo do ovo e do coelhinho não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é um despertar de amor para demonstrar o quanto Deus nos ama e nos dá a oportunidade de caminhar perto dele. Esse é o significado da Páscoa. É para isso que a gente cria certos rituais, no caso, quem segue determinados rituais. Tá? E se você seguir esse ritual sem compreender, você não vai chegar nessa proximidade com Deus. Tá? Esse é o ponto. Então vamos lá.
Quando a gente pensa em Páscoa cristã, com exceção do Espiritismo, que não tem essa ritualização, a gente pensa numa sequência de fatos. Né? São umas sequências de fatos. Começa com a própria Páscoa. E aí todo mundo fala assim, eu não entendo por que cada ano a Páscoa é num dia. Não é assim? Quer dizer, a gente celebra uma Páscoa. Se ela não tiver no calendário, a gente não celebra, porque a gente não sabe nem o dia que é a Páscoa. Que dia é a Páscoa? Não é? Dia 20. Ah, não, nesse ano será dia 20, tá certo. Então, como é que... Não, aí é 40 dias, é verdade. Só que não é assim que faz. Como é que conta a Páscoa? Porque esse aqui é o primeiro ponto. A gente não consegue compreender. Então, a Páscoa é um ritual muito mais antigo que o judaísmo. Primeiro de tudo. Ele começa com a celebração de uma coisa para os pagãos, especialmente aqueles que estavam se tornando. Pagãos não é um nome ruim, tá? Ele só não é um cristão. Só para a gente poder entender. Senão a gente fala, você é um pagão, não sei o quê, parece um xingamento. Não é. Eles apenas tinham uma outra ideia. Então, desde a Babilônia se celebrava, e muito antes disso, quando a gente deixa de ser caçador e coletor e começa a ter na humanidade uma humanidade, um ser humano que plantava, você, como não tinha iPhone naquele tempo e nem folhinha de calendário, você tinha que ritualizar coisas para fazer demarcações de primavera, verão, outono, inverno, porque você tem uma época para plantar e uma época para colher. Como você não tem isso daí tão fácil, se cria-se símbolos. Então, o grande símbolo do antecessor da Páscoa é o equinócio de primavera. O equinócio de primavera era uma festa pagã que era de responsabilidade. Por que todo mundo conta calendário? Tem vários calendários, um monte de calendário, e todo mundo tem o seu calendário. Porque, óbvio, que você precisava saber quando você vai plantar, quando você vai colher, sim ou não? Adianta plantar no inverno? Então você tem um sacerdote, que depois acaba adotando essa função, responsável por contar o calendário dentro da nossa tribo. Então, o equinócio de primavera vai marcar o período que você tem que se ligar, porque você tem que começar a plantar, porque vai começar a chover no verão, você tem que colher, porque vem o outono e o inverno, e aí já era, sim ou não? Você não vai ter comida. Então, essa celebração da Páscoa, depois do próprio judaísmo incorpora isso, tanto que a Páscoa judaica é muito parecida com a Páscoa cristã, porque o calendário deles é lunar, eles não seguem o calendário solar como a gente, para fins de ritualística, e a Páscoa ela é marcada na primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera. Então, teve o equinócio de primavera, estava na lua cheia, vai ser 4 semanas depois, porque só daqui a 4 semanas vai ter uma lua cheia. Por isso que a Páscoa muda todo ano. Então, teve o equinócio, estava na lua crescente, semana que vem vai ser a Páscoa. Só que o calendário, todo mundo implica comigo porque eu sou um crítico dos calendários. O calendário eclesiástico é diferente do calendário gregoriano. Então, por isso que esse ano vai ser no dia 20, porque semana que vem é lua cheia, é a Páscoa judaica, mas só na outra semana que vai ser a Páscoa cristã. Porque o calendário eclesiástico adota a lua cheia na transição no domingo, e não no sábado, como no calendário gregoriano, que também é eclesiástico, mas não é o calendário eclesiástico do ponto de vista de determinação. Então é assim que você marca a Páscoa. Por isso que muitas... Quer dizer, a gente nem sabe o porquê que está celebrando e nem a razão. Isso tem uma razão. Porque a lua cheia, né? A lua cheia, então, é o símbolo de que pleno da claridade diante da luz, diante das trevas, sim ou não? Vocês já viram a lua cheia? À noite não é trevas, esqueçam luz, porque a gente tem luz agora, faz 200 anos que a gente tem iluminação pública. Pensa isso há 4.000 anos, o quanto a lua nova, sem nada, era escuro. Então, a lua cheia significa a luz diante das trevas. Então, tudo isso tem símbolos para que a gente possa pensar e quanto isso foi incorporado no cristianismo e no próprio judaísmo. Então, aí sim, a partir de determinado a Páscoa, você conta 40 dias antes, é a quaresma, né? E aí a gente vai
a festa pagã que permanece até hoje, que é o carnaval. Uhul, yes, não sei o quê. Esse permanece, quarta-feira de cinzas, primeiro dia, 40 dias e tal. Então, a contagem é de trás para frente, não do carnaval. Você estabelece o carnaval a partir da Páscoa. E aí você tem uma série. Tem o carnaval, que é a festa pagã. Depois você tem 40 dias de quaresma, representando os 40 dias que Cristo ficou no deserto, que é um período de introspecção. Muitas pessoas passam a mudar hábitos, comer menos, não comer carne, fazer determinadas coisas. Então é um período que nos convida, para quem segue, a refletir. Como Cristo fez 40 dias no deserto, que também é uma figura alegórica aos 40 anos do Êxodo, que o povo hebreu ficou refletindo. O Êxodo é uma alegoria, não pensem o Êxodo como uma história. A Bíblia não é um livro de história. Ele pode conter história ali. E é uma parte legal, eu gosto dessa parte histórica, gosto dos historiadores, mas se você pensar a Bíblia e os livros que ali nós temos como um livro de história, você está pegando a banana, descasca a banana, come a casca e joga fora a banana. Existem outros livros melhores para ser história. Isto aqui ele foi incorporado dentro para que nos traga um período de pensar, com base na linha cronológica de fatos e acontecimentos que podem ou não ter acontecido, porque o próprio Moisés, por exemplo, historiadores acreditam que ele nem existiu. Alguns, está tudo certo. E está tudo bem. Porque ele ter existido ou não é irrelevante dentro do contexto. Porque o que nós estamos trazendo ali foi o Moisés, aquele que veio das águas, que tem tudo a ver com a Páscoa também, né? Então, judaica pelo menos. Então, o fato é, dentro desse contexto, aquilo ali não é um livro de história. Aquilo ali serve para a gente refletir. Se Cristo ficou 40 dias no deserto, isso é irrelevante. Porque Cristo já era um espírito crístico, o espírito puro no mais alto grau da evolução dos espíritos puros. Não sou eu que estou dizendo isso. É a revista espírita. Então ele já está sucio, ele não precisa de 40 dias no deserto para pensar. Ele já veio pronto. Quem precisa dos 40 dias somos nós. Essa é a alegoria da quaresma. É um período que está nos convidando para pensar, para refletir. E aí o que faz a fé raciocinada? Pense os 365 dias do ano. Pense sobre a sua vida, você não precisa ter um período para você refletir. Quem ainda não chegou no estágio evolutivo, em que pode pensar por si só, precisa de uma data para pensar. Mas quem não já chegou na maturidade, pense o tempo todo. Pense nas suas atitudes o tempo todo. A quaresma é um período de reflexão. Tem uma quaresma sempre na sua vida. Esse é o convite da fé raciocinada. Por isso que a gente não precisa de ritual. Kardec falou assim, cara, se você está errado, você vai continuar errado. É isso que está lá? A espiritualidade no livro dos Espíritos. Eu adoro aquela questão. Adoro aquela questão do livro dos Espíritos que Kardec pergunta. Mas e se numa sociedade a escravidão é admitida dentro do contexto social e é inclusive legal? E aí vem a espiritualidade e diz assim, o errado é o errado a qualquer tempo e não há subterfúgio que possa transformar o errado no certo. Legal ou não? Pode ser escravidão, pode ser para qualquer coisa da tua vida. O errado vai continuar errado. E isso é o quaresma. Agora, se a gente vai celebrar a quaresma não é ficar sem comer carne vermelha. Pode ser também, mas por quê? O ponto é o porquê. O que você está fazendo da sua vida e por quê? Porque senão a gente serve um robozinho fazendo isso aqui. E aí tem o domingo de Ramos, né? Que semana que vem, agora, na Páscoa judaica, vai ser o domingo de Ramos, que a gente celebra, né? Jesus chegou lá, voltaram as palmeiras e tal, não sei o que lá, não foi assim? E aí, domingo ele chegou lá, e na quinta-feira eles condenaram eles. Falaram assim, nossa, eu já vi muito, até o pessoal falando, nossa, como a sociedade é assim, volátil, né? Muda de opinião o tempo. Isso é bobagem, senhor, isso aqui é um símbolo. Cristo provavelmente chegou
em Jerusalém na festa das tendas. E não, que é onde se fazia, pelo histórico do que está ali, festa das tendas, nós estamos falando em setembro, agosto, setembro lá. E isso aqui é abril, ou março, abril. Então não é que o povo mudou de opinião em menos de uma semana, senão a gente não vê o contexto. Por isso que aí tem o ponto, a parte histórica. Quando você olha o Domingo de Ramos, ele não... só que isso aqui é para simbolizar. Isso é um símbolo. Pouco importa se ele vai ser uma semana antes da Páscoa ou não, isso aqui é o símbolo. E qual é o símbolo? O símbolo em que a sociedade estava ali e encontrou em Jesus o que eles achavam que era o Messias. Mas era o que eles achavam, não o que ele representava. Porque ele é o Messias, ele é o Mexia, o ungido, ou o Cristó, que é a mesma palavra, Mexia em hebraico, ou Cristó em grego, que significa ungido, escolhido. Tá? Ele é. O problema é o quanto a gente espera dele e o que ele é de verdade. Porque a gente vê Cristo e Deus pela nossa pequenez, pela nossa limitação. Então se esperava um libertador de Israel como um novo rei Davi. E aí eles se decepcionaram, porque eles viviam sob o jugo do Império Romano, que era totalmente, diametralmente oposto do que eles acreditavam, porque o primeiro mandamento ele diz assim, não dar forma a Deus. E o César vai lá e ele é o Deus vivo. Ele se intitula o Deus. Então você fala assim, cara, você é muito louco. Lógico, então a sociedade estava ali lutando contra aquilo. Então, óbvio que aí eles esperavam um guerreiro e que não veio. Porque Cristo, e aí é que esse é o problema. É o que nós muitas vezes esperamos nós ainda de Cristo. Que Cristo venha no passe de mágica, coloque alguém lá na presidência do país, e esse alguém é o ungido de Deus, e aí a gente faz a transformação igual Judas Iscariotes esperava de Cristo. Quando o cristianismo é uma transformação de dentro para fora, e não de fora para dentro. A gente está num mundo de regeneração. Vocês esperam que o presidente seja o quê? Espírito puro? Ele vai ser imperfeito igual a gente, qualquer um deles. Presidente, deputado, ministro do Supremo, qualquer um vai ser igualzinho a gente. A mesma categoria de espírito. Não era isso que eu ia falar. A mesma categoria de espírito em evolução. Como nós, com os nossos defeitos, com as nossas falhas de caráter. Quer dizer... E a gente espera um passe de mágica o tempo todo, sem internalizar isso que o Domingo de Ramos representa em Cristo. O Cristo, ele veio nos salvar, mas da forma dele, mudando corações, e não de fora para dentro como eles estavam. Essa é a representação do Domingo de Ramos. Aí vai para quinta-feira, né? Quinta-feira Santa. Daí vai lá, a gente começa, Jesus é preso e tal, não sei o que lá. Quinta-feira Santa, acho que é a parte mais legal. Era só a segunda parte mais legal dessa história. Que a primeira é o domingo, né? Claro, né? O domingo é aquele domingo de Páscoa, quando ele ressuscita. É a parte mais legal, sim ou não? Agora, a quinta-feira, se você pega o Evangelho de João, é onde ele teve a última ceia, representada lá tão bem para o Leonardo da Vinci e tal, não sei o que lá, aquela imagem, mas as lições que ele trouxe, que hoje nós vamos comentar, da última ceia, para mim é uma coisa fantástica. Enquanto lição, é uma maravilha. E está lá na quinta-feira, e a gente acha que a quinta-feira é a quinta-feira, véspera da sexta-feira, onde eu não como carne. E a gente transforma esses rituais em alegorias meramente sem sentido. Você não come carne por quê? Porque a igreja não deixa. E você já pensou por quê? Ah, porque Cristo morreu na sexta-feira, tá aí, ressuscitou no terceiro dia. Deixa eu ver, sexta, sábado, domingo, segundo. Aí tu tem alguma coisa errada nessa conta. Ele ressuscitou no terceiro dia, que devia ser na segunda-feira de Páscoa, não é? Claro que não, né, senhor? No prazo de morte você conta no dia que a pessoa morreu, né? Ele não morreu no dia seguinte, ele morreu sexta, sábado, domingo. Lógico, né? Você vê como até a conta, às vezes, a gente não está pensando. E tem todo a ver com 3, também não dá tempo de explicar essas coisas. Bom, aí você tem o sábado de aleluia, o sábado de aleluia é o quê? Malhar o Judas. É só isso o sábado de aleluia, né? É malhar o Judas. Culpado por ter... O pobre do Judas, que traiu Jesus por amor, porque ele amava Jesus.
Ele amava do jeito errado, mas ele amava Jesus. E a gente fica malhando Judas, e ele já veio como Joana d'Arc, já resgatou, ele já está e você aqui malhando Judas. Ao invés de aproveitar o sábado de aleluia simbolicamente para viver a dor. Porque o sábado de aleluia é um momento de dor. É um momento da gente viver a perda de Cristo. É um momento de reflexão profunda sobre a dor, sobre a perda daquele que você ama. E aí vem o sábado, o domingo de Páscoa, que é o quê? Ovo de Páscoa e coelhinho, não? Que não significam nada para o cristianismo. Nada, zero, bolinha, zero, nada. Talvez o ovo... Não, o ovo também não. Tá. Numa forçação de barra, assim, bastante, o ovo. Talvez represente alguma coisa. Isso aqui não é nada, senhores. Isso aí pode representar... se o chocolate for bom, pode significar até um carinho com alguém. Isso aqui surge na Idade Média, absorvendo uma cultura germânica, que não era nem um coelho, era uma lebre que botava ovo. Senhores, vocês conhecem lebre? Vocês já viram alguém, uma lebre, botar ovo? É a coisa mais louca da face da terra a incorporar isso ao cristianismo. Isso aqui, deixa pra lá, é fruto do anticristo, só pode ser. Vocês sabem quem é o anticristo? Eu já falei pra vocês quem é o anticristo. É um materialismo, senhores. O anticristo não é uma pessoa. O anticristo é um materialismo, porque não existe nada mais anticristo do que a materialismo. A busca exacerbada pela matéria é o anticristo. Ele é o anticristo. A besta do Apocalipse é outra pessoa, o 666 é outra coisa, aí leiam lá Caminho da Luz de Emmanuel. Não vou contar para vocês. Então, o fato é, isto aqui se torna, e está tudo bem. Se você quer fazer, faz a tua alegoria, mas entenda que isso não significa nada para o cristianismo. Para a proposta do que é Páscoa, isso não significa nada. Então, para a gente poder entender qual é a proposta da Páscoa, a gente tem que entender a base. A Páscoa, essa pelo menos a Páscoa que a gente tem, começa com o judaísmo. Começa com esse cara, lembra do José do Egito? Não da novela. O José mesmo, aquele lá, filho de Jacó, da escada de Jacó. Lembra da escada de Jacó? Que desce, explicando qual que é o processo de caminhada, enfim, deixa pra lá. Bom, o fato é, José, que era o filho de Jacó, Esaú e Jacó, não do Machado de Assis, porque esse é outro livro também. Então, tinha Esaú e Jacó tinha um monte de filho, e aí o José era o filho querido dele, e aí os irmãos tinham ciúmes daquilo ali, e aí ele vai lá, já tinham muito de ciúme, porque ele tinha uma mediunidade que a mãe de Jacó tinha, que é a mediunidade onírica, de interpretação de sonhos, ele já tinha isso, a mãe do Jacó tinha isso, e aí ele adorava o José, e aí um dia o José todo, olha, sonhei que eu era um feixe dourado no meio de todos os feixes, e eu era o feixe dourado e todos os irmãos estavam em volta de mim. Aí despertou aquela raivinha dos irmãos, sim ou não? Já não gostavam dele, foram lá e iam matar, mas não tiveram coragem, mataram o cordeiro lá, pegaram o sangue, falaram que ele foi atacado por bicho e venderam ele, que ele foi para o Egito, lembra disso? Aí ele vai para o Egito, e que daí a história também é assim, né? Aí ele vai para o Egito, daí ele interpreta o sonho do faraó. Senhor, ele ficou 40 anos na prisão. Não foram 40, mas foi quase 40. Na prisão e tal, não sei o que lá. Aí um dia ele faz a interpretação do sonho do faraó. 7 anos de colheita, não sei o que lá, sem chuva. 7 anos de colheita, guarde tudo. Depois 7 anos sem chuva. O que é tudo normal, faz uns 15 anos que não chove no Egito. Então, aí ele faz a interpretação, ganha status, parari, parará. E aí um dia tem um problema lá naquela parte de Israel, né? É onde seria Israel hoje. Os irmãos vão buscar comida no Egito, porque o Egito era o grande celeiro do mundo, sempre foi, do mundo antigo.
né? Tanto que todo mundo queria dominar o Egito, todas as civilizações, de Alexandre o Grande, todos os grandes conquistadores queriam dominar o Egito. Por quê? O Egito é 90% do Egito é terra e areia e pó. Mas os 10% que margeiam o Nilo, que tem enchente e tal, é uma maravilha, porque planta e tal, não sei o que lá. Bom, beleza. José reconhece os irmãos, e aqui tem um símbolo, o símbolo do perdão. Acolhe os irmãos, né? E traz todos, sei lá, acho que eram 40 famílias que moravam lá, e vão para o Egito. Legal ou não? É aqui que começa a Páscoa. O símbolo da Páscoa judaica começa aqui. Aí vai lá para o Egito, eles são recepcionados, parari. E aqui tem uma lição fantástica. Porque o próprio livro, lá na Gênesis, você está lá, não está em Êxodo, está lá em Gênesis, diz assim, um faraó que não conhecia a fama de José, ou seja, a sua... Né? O que isso nos diz? Que não importa qual personagem nós somos e quão importante nós somos, um dia seremos esquecidos. Legal ou não? Isso é uma lição para a gente, para o nosso ego. Essa é uma lição para o nosso orgulho. E aí o que aconteceu? Entre José e Moisés foram 400 anos. Que a gente pensa que foi no dia seguinte, né? 400 anos aí, mais ou menos. Porque esses prazos são meio complicados de contar, calendário é meio complicado, não vou entrar em discussão, senão seria uns 5 dias falando de calendário com vocês. E aí o que acontece? Nasceu o tal do Moisés, o Moisés, ele é o Moisés, o nascido da água, né, que veio para libertar o povo, porque nesse passar dos 400 anos se multiplicou, o Egito começou a mudar, parari, parará, supostamente foram escravizados ou não se tem historicamente se realmente houve escravidão no Egito, com certeza as pirâmides não foram construídas por escravos, mas tem várias coisas aqui na arqueologia ainda estudando sobre esse assunto. Mas o fato é, Moisés vai lá e chega, ele, tem até gente que diz que ele era o filho postiço da filha do faraó, tem umas coisas, as fofocas bíblicas, né? E aí, você vai lá e ele então tinha uma relação boa com o faraó, e aí ele falou, ó, o negócio é o seguinte, o meu povo está aqui sendo escravizado e tal, não sei o que lá, Deus, ele vê sendo subjugado, né? Ele vai lá, vê um soldado do faraó matando um hebreu, e ele vai lá, mata o soldado, e aí foge, fica 40 anos no deserto, casa, sei que lá, e quando volta, ele ainda tá com a moral, e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu recebi uma mensagem, a sarça ardente, lembra? Recebi uma mensagem de Deus, e Deus falou, olha, acabou a expiação do povo. Por quê? Porque o povo hebreu estava sofrendo no Egito por uma razão. E essa razão é a mesma que nós estamos sofrendo lá no Brasil. Você não acha que 300 anos de escravidão, subjulgando pessoas, nossos irmãos que deveriam ter ido ao Brasil como mão de obra assalariada, não tem um preço. Existem resgates individuais, existem resgates sociais. Leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? Onde Humberto de Campos narra como deveriam os nossos irmãos africanos irem ao Brasil, e não do jeito que foram. E então nós temos um resgate a fazer. Enquanto sociedade, o Brasil tem um resgate a fazer pelo que nós fizemos de 300 anos de escravidão. Mas chega um dia que você resgata, sim ou não? Vai demorar ainda, mas tem um dia, no caso do Brasil vai demorar. Mas teve um dia que foi isso que Deus falou. Moisés, acabou o resgate do povo, vocês podem voltar para a terra prometida e fala lá para o faraó para liberar. Agora, você acha que é fácil libertar escravo? Não é. Não é e nem nunca foi, porque escravo é uma propriedade, você comprou, você envolve direitos civis, quem é que vai me indenizar? Por isso que é muito difícil. Ou você faz do jeito com uma revolução, gera uma guerra civil, como acontece nos Estados Unidos, no Brasil, como foi todo um problema da escravidão. Não é fácil, não era fácil na época do faraó, não é fácil hoje. E aí gera todo... Aí o faraó, ora, se você pegar a história mesmo, ora ele liberar, depois ele voltava atrás e falou assim, ó, não tem problema. Deus mandou dizer para você que vou mandar, que se você não liberar, vai ser enviado 10? Não, senhores, é equivocado essa tradução, né? Eu estudo a Bíblia do hebraico, né? Então a tradução são 10 sinais. São sinais de Deus para avisar que tinha. Então Deus não está mandando praga, Deus ama os egípcios, tal qual ama
Os hebreus, como ama todos nós. Deus não tem um escolhido. Isso é uma interpretação equivocada. E o próprio hebreu não faz isso, porque na realização da Páscoa judaica, para representar cada isso, você tem um cálice de vinho. E a cada oração que é feita para cada praga, sinal, certo? E o vinho ele tem várias representações simbólicas. Uma delas é a alegria. Para cada oração que o judeu hoje, né? O judeu faz para cada sinal, ele põe o dedo no vinho, tira uma gota e coloca no guardanapo. Isso é um símbolo para mostrar que enquanto um irmão, ainda que seja o meu escravizador, estiver sofrendo, a minha felicidade jamais será completa. Tira. Por mais que eu esteja buscando. Olha, isso é símbolo, senhores. Isso é uma coisa que a gente tem que compreender. E botar na nossa vida. Enquanto o nosso inimigo, o nosso opositor estiver sofrendo, você não estará feliz. Você pode achar que está, mas você não estará. Por isso que se tira. É por isso que se tira. São 10 vezes que faz isso. Porque precisou de 10 pragas. É o que eu chegar lá para o presidente. Imagina só, vou fazer uma analogia. Eu chegar para o presidente Trump. Presidente Trump, eu sou enviado de Deus. Deus falou comigo na minhas... Não tenho sarça ardente, mas vai ser, sei lá, a minha palmeira ardente lá na Flórida, né? Eu vou lá e ele disse que você tem que parar de perseguir todos os brasileiros, que é o povo escolhido pelo... né? E acabar com essa história de mandar deportar brasileiro, parar, fazer um monte de coisa. O que o Trump vai achar? Tá bêbado? Esse cara tá drogado? Ele é legal? Não, eu já vou revogar o documento dele agora, né? Fala assim, olha, não tem problema. Você pode fazer o que você quiser comigo, mas Deus disse que vou te mandar para cada vez que você não liberar e não der green card, não der documentação para os meus brasileiros, ele vai mandar um sinal. E o primeiro sinal é que todos os rios aqui da América vão ficar vermelhos. De sangue. Esse cara tá muito louco, né? Aí começa a ficar vermelho lá, Mar-a-Lago. Ele fala, opa. Não, deve ser uma coincidência. Chama o Ayrton aqui lá de Guantánamo. Ayrton, como é que tá lá? Que porra é essa que você fez aqui, que você deixou o negócio vermelho aqui? Oh, foi mal aí e tal, não sei o que lá. Deus mandou dizer que a partir de agora vai ter rã para todo Mar-a-Lago. Né? E aí começam os sinais. E aí ele começa a falar assim, bom, na terceira ou quarta ele começa a ver, bom, realmente tem alguma coisa, mas eu tenho meus eleitores, os caras que votaram em mim, como é que eu vou dar documento para os caras, o que eu vou justificar? E foi assim, foi chegando, falou assim, olha... Vai ter pestilência vai ter fome nos Estados Unidos, pestilência em todas as galinhas, o ovo vai custar $9 a caixinha, né? Não vai ter ovo, vai ter pestilência, gripe da aviária, é isso. Os caras, na época, eu ia achar que esse cara é muito louco, ele tem alguma parte com Deus, né? Sim ou não? Só que aí você não consegue. E aí foi até o momento que precisou do 10º sinal. O 10º sinal foi a hora que morreram todos os primogênitos. Agora, você imagina se morrem todos os primogênitos aqui. O que vai acontecer comigo? O cara vai ficar louco, sim ou não? Com exceção daqueles em que Moisés falou, olha, não está aqui, mas eu vou contando a história. Bom, para evitar que os primogênitos de vocês morram, vocês vão pegar, e tem todo um livro de ritual sobre isso e tal. Você vai pegar um cordeiro, vai sangrar ele, porque o hebreu não pode comer sangue, né? Então vai sangrar ele, depois vai fazer a carne. Se sua família for pequena, você pega duas, né? Um cordeiro macho, com mais de 1 ano de idade. Tem toda uma série de coisas que tem que fazer. E aí você pega o sangue, passa o sangue no umbral da porta. E quando o anjo da morte vier matar todos os primogênitos, ele vai pular, ele vai passar sobre a casa que estiver cumprindo essa forma. E aí tem todo esse ritual, né? E aí começa, então a Páscoa tem a ver com... Porque a Páscoa originária dos hebreus era o seguinte, você pegava um cordeiro,
né? Uma semana antes da Páscoa, domingo de Ramos, que não tinha, né? E você colocava ele dentro de casa. Para as crianças cuidar, dava alimentação, parari, parará e tal, não sei o quê. Trabalhava e todo mundo ficava feliz, e aquele cordeirinho lá, bonitinho e tal. Quando chegava no domingo de Páscoa, você reunia a família toda e matava o cordeiro. E a criancinha tinha afeiçoado, né? Criava afeição, não tinha? Porque a Páscoa, ela tem um símbolo de perda. Alguém, para que a gente tenha o que nós temos, alguém deu a vida para que a gente tivesse. E nós temos que ser grato ao Cordeiro. É por isso que João pega e faz essa analogia, senão você nunca vai entender o que é Jesus, o Cordeiro de Deus imolado. Ele faz essa analogia. Então, se a gente não compreende a primeira revelação, você não vai compreender o sinal. Alguém deu a vida pela nossa liberdade. Porque Egito, em hebraico, é Mitzray. Mitzray é estreito. O objetivo de Cristo é nos retirar do estreito da matéria, e ele deu a sua vida para nos levar a Canaã. Aqui. Então, isso aqui é um símbolo do Êxodo. Começa com a Páscoa e vai caminhando por esse processo, onde nós estamos identificando a nossa jornada, porque isso aqui, se você pegar e interpretar o Êxodo, você vai chegar, sobre um livro de história, você vai chegar à conclusão que Moisés era o cara mais sem direção da face da terra. Se você acha que você não tem direção saindo dos mol aqui, você precisa ver Moisés. 40 anos vagando no deserto num percurso que você faz em 7 dias, 8 dias caminhando. Tá aqui, eu peguei o Google, 8 dias. Ele demorou 40 anos, pegou... E o que é pior, o GPS dele era mais rerouting da face da terra, sim ou não? E o GPS dele era Deus. Tá ali, Deus será uma coluna guiando o povo pelo caminho à Terra Santa. Porque isso é um símbolo em que nós estamos saindo da escravidão do Egito, do estreito da matéria, e indo para o processo evolutivo. O Êxodo é um símbolo. 40 anos representa o símbolo da nossa encarnação. Onde nós vamos passar por dificuldades, nós vamos duvidar de Deus, nós vamos receber a lei e nós não vamos acreditar, nós vamos fazer o bezerro de ouro, E aí não dá para explicar, fica um ano inteiro falando sobre Êxodo aqui. Então esse é o símbolo. E para simbolizar isso, os judeus, eles fazem um ritual. Esse é um prato de ritual. Então, ele pega o osso do cordeiro, representando, ou de frango, representando aquele que deu a vida para nos salvar, o ovo, que representa a vida e representa o próprio povo hebreu, que o ovo é uma coisa frágil, mas uma vez cozido, ou seja, passando pelas dificuldades, ele se fortalece, ele fica mais resistente. Você pega uma erva amarga para representar a dor da escravidão, você pega uma outra erva que você molha numa água com sal para representar a lágrima e a dor daqueles que estão... Por quê? Porque ao viver isso, ao vivenciar isso, o povo hebreu faz um resgate daquele momento. Você faz um jantar solene, todo mundo... Por quê? Porque a hora que o faraó falar que vai liberar a gente, tem que estar todo mundo pronto. Porque tem... Então você que tá com a roupa para sair. Você pega o pão de ázimo. Já comeram pão de ázimo? Um pão sem fermento? Uma delícia. Parece que você está comendo azulejo. Tá? Então você vai lá, o pão de ázimo e tal, parari, parará, para representar que não dá tempo de fermentar o pão. Você tem que estar pronto para quando Deus fizer o chamado, você sair para o seu processo evolutivo. Então tem muito símbolo aqui. E aí a gente pega esse simbolismo todo e vira um ovo de Páscoa com um coelhinho. Quando o símbolo da Páscoa com Cristo é um pouco mais profundo do que isso. E aí, de base com toda essa analogia, João vai lá simbolizar. E ele diz assim, a ressurreição, né? O Evangelho de João, para mim, é o que mais representa esse caminho, né?
No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam. Será que eles tinham homo? O que é homem que brilha, senhores? Espírito! Espírito de luz! Homem não brilha, com exceção de mim, que sou uma das mentes mais brilhantes aqui do centro, no sol. Bate, reflete, né? Então, com exceção de mim, o homem não brilha por aí. Não brilha. Então, como a luz do sol. Eu também não brilho como a luz do sol, né? Colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Esse é o grande símbolo da Páscoa com Cristo. Por que estamos procurando entre os mortos aquele que vive? Por que a gente está representando aquele que vive sem buscar essa vida com Cristo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então a Páscoa com Cristo é uma experiência da existência de Deus. Porque a gente estava lá no sábado chorando, sofrendo, porque sabíamos que Cristo era o Messias, o escolhido, e ele foi morto de forma vil, onde só se assassinava os piores bandidos, crucificado pelo Império Romano. Crucificado por aquele que era o símbolo do completo oposto de Cristo, do materialismo, aquele que se intitulava o próprio Deus vivo na terra. E aí, você viveu aquele dia muito triste do sábado de aleluia, e aí, de repente, você descobre que ele está vivo e Deus proporcionou. Então isso é a prova da existência de Deus e da intervenção divina no nosso progresso, no nosso processo evolutivo. É a prova da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos. Quem falou com elas? Homem que brilha. É engraçado, né? Que tem horas que cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Tem horas que é literal. Não, era um homem brilhante. Né? Aí tem horas que não, isso é uma interpretação metafísica. Tá bom, seja só coerente com a sua interpretação. Né? É a prova da pluralidade das existências. É a prova da pluralidade dos mundos. Isso é a Páscoa com Cristo. Se você olha esse texto, você vai entender. E aí ele continua. O principal símbolo é a cruz vazia. Cristo não está... Eu não sou muito fã daquelas representações de Cristo, embora eu acho que é válida para mostrar o quanto o Cordeiro se sacrificou por nós, está tudo certo. Mas a cruz vazia é um símbolo muito mais interessante. Nos mostra a imortalidade da alma e que Cristo está lá, estará conosco sempre. Aproximando-se a hora, e já chegou, e quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Isso é Cristo falando lá na véspera, na quinta-feira santa. Né? Ó, galera, fica tranquilo, vai todo mundo me abandonar, eu estou tranquilo, eu sei. E aí Pedro falou, não vou te abandonar. Se tiver uma cruz para você, vai ter uma para mim do lado. Se te derem um bofetão, vai ter o outro bofetão. O segundo vai ser para mim. Antes do sol nascer, você ainda vai me negar 3 vezes. Fica na tua. O único que vai ficar comigo lá vai ser o Joãozinho, né? Porque o Joãozinho era o queridinho, né? O queridinho da Bíblia. Depois ele veio, né? Por isso que ele cresceu. Mas também, alguém tinha que cuidar de Maria também, né? Também. Então, o Joãozinho estava lá. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tá tudo tranquilo, eu sei que vocês vão me abandonar, mas fica tranquilo, eu estou dizendo tudo isso aqui para vocês. Fiquem tranquilos, tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo.
Ou seja, eu não precisava estar aqui, mas eu venci mesmo assim. Porque muitas vezes a gente reclama das nossas experiências, das nossas dores, mas se você fizer um paralelo, Cristo, sem merecer, veio aqui e passou por todas as nossas dores. Qual é a dor que você está passando que Cristo não passou? A incompreensão? Ser um estrangeiro na sua própria terra? Ser traído pelas pessoas que você ama? Sofrer injustiças? Quantas? E Cristo está falando, fica tranquilo, quem estiver comigo tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou com vocês. É isso que Cristo está nos dizendo com a Páscoa dele. Então Jesus disse em alta voz, quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Por isso que esse interpretado que Jesus é Deus e a Santíssima Trindade, toda aquela situação, porque é o máximo que a gente tem enquanto provas e expiações de proximidade com Deus. Agora, o que ele está dizendo? Ele sabia que ele não era Deus? Não sabia. Está lá escrito. Pega o Evangelho de João e lê a primeira linha do Evangelho de João. Está lá, está escrito. Cristo é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus no sentido de representar. E o Verbo fazia a vontade de Deus. É por isso que João chama de o Verbo. O que é o Verbo? Aquele que faz. Aquele que... O Verbo é você dar uma ação. Então você dá a ação e o Verbo executa. É por isso que Emmanuel chama ele de co-criador em plano maior. Espíritos crísticos são co-criadores em plano maior, que executam as vontades de Deus, compreendem e as executam. E não tinha um só lá, não. Tanto que se você pegar lá em Gênesis, está escrito Elohim. Elohim, em hebraico, são deuses. No plural. Não é Deus. Deuses criaram o mundo. Porque tem um Deus único e você tem os co-criadores em plano maior, que nós chamamos de espíritos crísticos. É um mundo que a gente conhece, não é o mundo todo, o universo, coisa que a gente não conhece. Tá? Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Olha essa interpretação de Cristo. Cristo veio para nos salvar. O objetivo não é punir, não é julgar, não é fazer. Nós somos punidos pelas nossos próprios defeitos. Não é punição, é consequência. Enquanto nós não expiarmos aquele defeito, vamos sofrer. É simples, é o que diz Kardec. Leiam Céu e Inferno. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Ele está aqui nos dando um caminho para o nosso progresso. De ordem de Deus. Como é que ele fez essa ordem? Não me pergunta. Talvez daqui a uns bilhões de anos, se um dia chegar espírito puro, eu conto para vocês. Mas aí lá vocês já vão saber que vocês são melhor que eu. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Olha o que diz João aqui, João é um comentário de João. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Cristo está nos mostrando que a Páscoa com ele é uma Páscoa de humildade. Nós, enquanto representantes de Cristo, nós estamos aqui para servir, não para ser servidos. Nós estamos aqui porque Cristo veio aqui e serviu. E tanto que Pedro fala assim, ó, não admito que você lava o meu pé. E aí Jesus fala, aquele que eu não lavar o pé não estará comigo. Opa, então pode lavar meu pé, meu braço, minha cabeça, está tudo sucio, né? Olha o que é o governador do planeta
se colocar na figura de servo para nos mostrar o quanto que só existe um caminho para o processo evolutivo. E esse caminho é servir aqueles que você ama. Esse é o caminho. É servir e não ser servido. Esse é uma lição de Páscoa com Cristo. E ele diz, continua, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Meus filhinhos é a tradução. Não pega a tradução equivocada. Meus filhinhos. Tem algumas, meus servos, né? Tem umas traduções que dizem, meus servos. É meus filhinhos. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, se amarem mutuamente. A Páscoa com Cristo é uma lição de amor, é um convite para seguir esse processo evolutivo com base no amor, na caridade. Eu sempre digo, você quer ir para o mundo de regeneração? Ou não? Qual é o passe? O passe para o mundo de regeneração é: ama o seu próximo como a ti mesmo. Agora, você quer ir direto para o mundo feliz? Ama o próximo como Cristo amou. É por isso que ele está dizendo, eu estou dando, olha, ele estava assim, amanhã eu vou morrer e tal, é o último momento, me dá uma taça de vinho, que ele gostava, né, então, e aí então, tomou uma taça, ó. Ué, os opositores de Cristo que chamavam ele de beberrão e comilão, não é só eu não, né, e aí ele pegou, deu aquele, não, isso aí já é a minha interpretação, né, ele deu aquela talagada no vinho e falou, ó, vou dar um mandamento para vocês, para aqueles que quiserem de fato dar um upgrade no seu processo evolutivo. Pô, falta pouco tempo, eu não vou estar aqui mais tantas vezes, embora eu vou aparecer algumas vezes, mas ó, bastante vezes, né? Pelo menos umas 15 lá na Atos dos Apóstolos. Então, o fato é, e aí eu vou estar aqui e tal, vou deixar um bizu para as pessoas. E alguns seguiram, sim ou não? Temos alguns exemplos aqui dos que começaram a seguir e transformaram a sua vida num processo evolutivo pleno. Não importa a figura religiosa, a escola religiosa que ele tenha seguido. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ayrton, mas eu ainda gosto de fazer o mal para as pessoas. Não tem problema, tem um lugar para você. Só que não vai estar junto com os que gostam de fazer o bem. Um dia você chega lá. Eu também. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que significa isso? Porque a gente está brincando com as pessoas que ainda estão no processo evolutivo, mas o significado disso é o imperfeito também é acolhido por Cristo. Todos o são. Se não fosse assim, ele não teria. Todo mundo leu os exilados de Capela. Porque lá os caras no Capela, não sei o que lá, parece que é punição, foram todos. Isso é a visão humana. Cristo recebeu os capelinos e agradeceu a eles. Está lá, leiam A Caminho da Luz. Diz assim, muito obrigado por estarem aqui me ajudando no processo evolutivo. Eu vou garantir pessoalmente que vocês regressem para lá. E vou ajudar vocês no processo evolutivo. Cristo recebeu. Por quê? Porque aqueles que foram exilados, por mais perversos que fossem, deixaram pessoas que amavam lá. Lá em Capela tinha uma mãe que estava chorando por um filho que foi exilado. E aqui, por mais perverso que ele fosse, ele tinha uma mãe que o amava, que deixou em Capela. E que ele sabia que não haveria em vários e vários e vários milhares de anos. Então Cristo acolhe essas pessoas, é isso que significa. Todos nós seremos acolhidos por Cristo. Não importa o estágio que nós estamos. E ele garantiu que estaria junto conosco e com todos os capelinos para que ele se reencontrasse as pessoas que amavam.
Esse é lindo. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Então, a Páscoa com Cristo é aquela certeza da imortalidade da alma, é a certeza da pluralidade da existência, é a certeza da pluralidade dos mundos, é a certeza que nós somos amados por Cristo e que Ele está acompanhando o nosso processo. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não está dizendo dele, ele está dizendo pelas suas ações. O caminho é a caridade. É por isso que Kardec, de maneira brilhante, escreve para a bandeira do Espiritismo fora da caridade não há salvação. Mas a caridade no sentido espírita. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Esse é o que nós entendemos como caridade. Fora desse caminho não há salvação. E esse é o único caminho. E Kardec escreve isso. A caridade não é o caminho para a salvação. É o único caminho. Não tem outro. É o único. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro paracleto, consolador, né? Para estar com vocês para sempre. Porque hoje, amanhã, é isso que ele está dizendo, amanhã eu não vou estar com vocês e vocês vão sofrer, vocês vão estar chorando, vocês estarão muito, 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 muito tristes. Mas não se preocupem. Se vocês continuarem nesse caminho evolutivo, e continuamos, eu vou mandar um outro consolador, esse paracleto, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não completou, nem conhece, não contemplou, né? Vós os conheceis porque permanece junto de vós, estará entre vós, porque eram os discípulos mais chegados, vocês sabem do que eu estou falando, mas ainda não deu para contar para todo mundo. Eu vou contar depois, porque as pessoas não estão nesse processo. Mas vai chegar, não os deixarei órfãos. Cristo está prometendo isso, que não vai deixar, isso é a Páscoa com Cristo, é a certeza que Ele está aqui e agora conosco. Eu voltarei para vós. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz. Porque na comunidade judaica, até hoje, você quando chega ou quando você se despede, você fala Shalom. Que a paz esteja contigo. Mas não é esse Shalom. Não é o Shalom. A minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo a dá. Shalom! Tipo, bom dia. Quando a gente fala, tudo bem com você? Você nem quer saber se está tudo bem. Aliás, se a pessoa começar a falar que não está bem, você já começa, ih, cara chato, né? Eu perguntei tudo bem só para perguntar. É o Shalom. Não é o que o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Cristo veio nos trazer o conforto e a paz com este Consolador. Esse Consolador que não vai tirar a dor. O Espiritismo é um dos representantes desse consolo. O Espiritismo não é o Consolador prometido. O Espiritismo faz parte do Consolador prometido. O Consolador prometido é a certeza da imortalidade da alma e o quanto isso vai nos auxiliar no nosso processo evolutivo. A comunicabilidade com os mortos, no sentido de nos auxiliar no processo evolutivo, cujo Espiritismo faz parte desse caminho. Porque senão só quem é espírita vai ser salvo. Não é isso. O Espiritismo não está preocupado com ficar procurando um monte de pessoa para ser espírita. A lição que nós temos que falar não é seja espírita. Somos imortais. Isso é o consolo. O consolo está na imortalidade da alma. Então, uma mãe que chega por ter perdido um filho, como que eu vou consolar? Ah, vou te dar aqui o livro dos espíritos, olha aqui, ó. Não, você tem que dar um abraço. Esse é o consolo. Agora, não vai tirar aquela dor. Não vai tirar. Porque o espiritismo não é o anador prometido. Anador que tira a dor, não é? Anador. Ele é o consolador. Consolar é falar, minha irmã, ninguém morre. Tirar a dor é quando nos reencontrarmos. E nós vamos, porque ninguém morre.
Todos nós vamos nos encontrar. E vamos nos encontrar para nos amarmos. Todas as pessoas que você ama, não importa se ela tenha partido antes de você, ela estará lá esperando por você. Se isso não é consolador, eu não sei o que é. Então Cristo é crucificado e tal, todo mundo conhece a história, aparece no domingo de Páscoa, parari, parará, depois ele aparece para um bando de gente, não é mesmo? Primeiro para as mulheres que estão lá, Maria Madalena, depois ele aparece para os apóstolos sem o Tomé, e Tomé duvida, ele aparece para os 11 com o Tomé, depois ele aparece para os 500 da Galileia, e ele vai falando, ele tem 15 aparições, 15 relatadas nos Atos dos Apóstolos. Aparece para Paulo de Tarso, aparece diversas vezes, e aparece para todos nós. Aparece para todos nós. Muitas vezes ele não vai aparecer fisicamente. Porque é isso que muitas vezes as pessoas esperam. Deus age pelas pessoas. A ação de Deus é nos colocar à disposição do próximo para auxiliar no nosso processo evolutivo. Então, muitas vezes estamos lá intuídos pelo Mestre, não que, para consolar. E Cristo está ali conosco. Cristo é o Êxodo, a representação do livro Êxodo. Então, para aqueles que estiverem a fim de ler o Êxodo, leiam com essa visão de Cristo que vai nos retirar da escravidão do Egito para nos levar ao nosso processo evolutivo. A Canaã prometida, a terra prometida. Mas com ele, o jugo é suave. Porque o processo de resgate no mundo de provas e expiações é um processo dolorido. Quando erramos com o nosso próximo, nós temos que nos arrepender. Nós temos que fazer o processo de resgate através da prova, da expiação, depois da prova e depois da recompensa, equilibrando a lei. E Jesus fala assim, olha, eu te dou um caminho mais suave. E o caminho suave é a caridade. Pratique a caridade com o próximo. E como diz Emmanuel, aqueles que estiver labutando na prática do bem terão os seus débitos suspensos pela eternidade. Porque você não está devendo para ninguém, você deve para a lei. Por isso que o caminho de Cristo... Não, isso dá muito trabalho, muita encarnação, esse negócio de resgatar a prova, expiação, arrependimento, sei lá. Para a tua jornada, pratica a caridade. Pratica com todo o coração que você puder. E você será salvo. É por isso que o jugo é suave. É por isso que é mais leve. Sim ou não? E o que é melhor, ainda você vai estar feliz. Porque quando a gente de fato está praticando a caridade, nós saímos de lá felizes. Porque nós temos contato com a felicidade real. Então, quando você estiver com dor, quando você estiver sofrendo, quando você estiver naquele momento mais difícil, Cristo estará com você. Saia para fazer a caridade. Porque é isso que vai nos fazer a diferença. É isso que vai nos trazer a verdadeira Páscoa. Porque Cristo prometeu, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então a Páscoa com Cristo é uma experiência de amor. A Páscoa é uma experiência de amar e se sentir amado pelo Mestre. Essa é a experiência da Páscoa. É a promessa de Cristo que ele vai partir desse mundo, mas que do mundo espiritual estará acompanhando cada um de nós no processo evolutivo. Para que a gente possa sair dessa escravidão da matéria. É a promessa de Cristo que ele estará no mundo espiritual acompanhando a nossa evolução. Isso é a Páscoa com Cristo. A Páscoa com Cristo é a promessa de que todas as vezes que você sentir falta do amor de Cristo, da sua amizade, da sua dedicação, da sua presença, reúna, faça um almoço de Páscoa, chame ele em sua memória e celebre a Páscoa com o Mestre, porque ele estará lá. Não precisa ser domingo de Páscoa.
todos os dias podem ser Páscoa na nossa vida. Então, naquele dia em que nós estivermos mais tristes com as nossas dores, é aquele sentimento de saudades de Cristo. Faça um jantar, faça um almoço, traga o ovo de Páscoa, coloque a tua casa cheia de coelhinho, mas convide o Cristo para estar na mesa com você, porque Ele estará. Nesse momento, Cristo vai estar conosco, porque Ele fez essa promessa. Ele está aqui agora. Ele não precisa estar fisicamente. Quando a gente sente saudade das pessoas que a gente ama, a gente não manda um WhatsApp. Ele está aqui mandando um WhatsApp celestial. E um monte de gente aqui ajudando Cristo para nos amparar, para nos guiar. Uma feliz Páscoa a todos.